Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. E hoje estaremos em mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor em Êxodo capítulo 21, 22 e 23. Capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11, fala das leis acerca dos servos. Começa mostrando que o conteúdo deste capítulo consiste nos estatutos propostos aos israelitas. Este conteúdo traz princípios normativos que tinham de ser observados em determinados casos da sociedade israelita. É importante lembrar que os estatutos abordados em Êxodo 21 faziam parte de um conjunto de leis civis e penais, morais e cerimoniais para a regulamentação da vida dos israelitas como nação. Esses estatutos foram dados por Deus a Moisés para guiar o povo de Israel. Nesse sentido, o primeiro ponto tratado no capítulo 21 diz respeito à questão da servidão. Naquele tempo, a escravidão era algo muito comum no Antigo Oriente. Além disso, os próprios israelitas tinham experimentado essa condição durante séculos no Egito, então era apropriado que houvesse leis judiciais acerca dessa condição. A legislação mosaica não discutia a questão da escravidão em si, apenas a regulamentava. Dessa forma, a servidão era permitida dentro de alguns moldes que naquele ambiente protegiam os direitos dos escravos. Uma pessoa podia se tornar escravo por diferentes motivos, como, por exemplo, por causa da pobreza ou até mesmo para a quitação de uma dívida. Neste caso, a pessoa podia vender a si mesmo como escravo ou algum integrante de sua família. Essas leis que legislavam sobre a vida do povo de Israel após o êxodo do Egito precisavam ser interpretadas à luz do seu contexto cultural e social. As leis registradas aqui, como, por exemplo, a lei acerca da escravidão por contrato, devem ser entendidas sobre este prisma. Essas leis, inclusive, restringiam a injustiça e a opressão motivada pela dureza do coração humano. A partir do versículo 2, estabelece que se um homem hebreu fosse vendido como escravo, ele ficaria submetido à servidão do seu senhor por 6 anos, mas no 7º ano ele tinha de ser liberado de graça. Se o homem fosse previamente casado, então ele e sua esposa sairiam livres, mas se o homem hebreu se casasse e tivesse filhos durante o período da sua servidão, então sua esposa e seus filhos estavam sujeitos à propriedade do seu senhor. Assim, ao final do seu contrato, este homem saía livre, mas a sua esposa e os seus filhos tinham de ficar. Mas o homem podia optar por não sair livre e ficar sujeito ao Senhor por toda a sua vida, podendo viver com sua família. Portanto, ele tinha de se manifestar expressamente a sua vontade. Diante disso, o senhor daquele homem tinha de levá-lo diante dos juízes do povo para oficializar o seu contrato de servidão permanente, e o escravo recebia uma marca em sua orelha. Por causa das condições de vida precárias, muitas pessoas optavam pela servidão permanente, pois tinham uma vida melhor nas propriedades dos seus senhores. O texto também diz que naquele tempo era possível que um homem vendesse sua filha na condição de serva-esposa. Nesse sentido, a lei trazia alguma proteção para essa mulher, embora ela não pudesse sair livre como os escravos homens após 6 anos de servidão. Primeiro, se o senhor que a comprasse não a desposasse, ele tinha de permitir que ela pudesse ser resgatada. Além disso, o senhor jamais poderia vendê-la a estrangeiros. O senhor que comprou a mulher também podia optar por entregá-la como esposa de seu filho. Nesse caso, ele tinha de dar àquela mulher os direitos de uma filha. A lei também garantia que se o senhor se casasse com uma segunda mulher, ele não poderia privar a serva-esposa de alimento, roupas e dos seus direitos conjugais. Se essas 3 coisas não fossem garantidas, então a mulher podia ser libertada sem qualquer dívida. Dos versículos 12 ao 27 fala da lei acerca da violência. Trata a respeito dos possíveis casos de violência. O texto abre sua abordagem tratando acerca do homicídio. Nesse sentido, o texto estabelece que, se alguém ferisse uma pessoa a ponto de matá-lo, o agressor também tinha de ser morto. Mas se ocorresse algum homicídio não intencional entre os israelitas,
a lei estabelecia que o responsável podia fugir para o lugar designado. Na sequência, o texto também traz resolução para o caso de algum homicídio premeditado. Uma pessoa que incorresse nesse crime não podia ter sua vida poupada sob nenhuma circunstância. A mesma penalidade também era aplicada a qualquer que atentasse contra a vida e a honra de seus próprios pais e aos que sequestravam pessoas. Em seguida, o texto trata acerca de casos de lesão corporal. O texto estabelece que se uma pessoa agredida ficasse de cama durante um tempo, o agressor seria absolvido, mas teria que se responsabilizar pela recuperação total da pessoa agredida, além de indenizá-la pelo tempo que ela perdeu se recuperando do seu ferimento. Na continuação, o texto também diz que se um senhor agredisse o seu servo levando-o à morte, ele tinha de ser punido. Porém, se o servo não morresse imediatamente, o senhor era absolvido, pois provavelmente era entendido que o senhor não intencionava matá-lo. A legislação mosaica também considerava um cenário em que uma mulher grávida fosse ferida durante uma briga de dois homens. Se a agressão fizesse com que a mulher desse à luz prematuramente, mas não houvesse nenhum dano sério, o ofensor tinha de indenizar o marido da mulher grávida segundo a determinação dos juízes. Porém, se a mulher ou a criança sofresse algum dano sério, o agressor tinha de ser punido com uma pena que podia chegar à proporção de vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Outra ocasião considerada nos estatutos era a agressão de um senhor contra um servo que causasse nele algum dano permanente. Por exemplo, se um senhor cegasse o seu servo, ou a sua serva, ou quebrasse-lhe um dente, então ele tinha de libertar o seu servo ou sua serva como compensação pelo dano causado. Dos versículos 28 ao 36, nós vamos ver a responsabilidade pelos danos causados por animais. O texto trata sobre a responsabilidade pelos danos e prejuízos causados por um animal. O texto exemplifica indicando que se um boi chifrasse uma pessoa de forma fatal, seja um adulto ou uma criança, o boi tinha de ser apedrejado e sua carne não podia ser consumida. Neste caso, o dono do boi seria absolvido a menos que ele já tivesse conhecimento do comportamento violento do seu animal. Isso quer dizer que se o dono do boi soubesse que aquele animal era uma ameaça à vida de alguém e mesmo assim não o manteve preso de forma adequada, então ele também tinha de pagar com a sua própria vida. Mas ainda havia a possibilidade de o dono do animal pagar um resgate por sua vida caso lhe fosse exigido algum valor. Essa legislação também contemplava a possibilidade de um boi causar danos a um escravo. Neste caso, o dono do animal tinha de indenizar o senhor do escravo ferido, pagando-lhe o valor estabelecido de 30 siclos de prata, e o boi deveria ser morto. Por fim, a lei registrada no capítulo 21 ainda regulamentava casos em que um animal fosse ferido. Por exemplo, se alguém abrisse um buraco e não cuidasse de tampá-lo, ele seria responsável pelos danos caso um animal caísse no buraco. Dessa forma, essa pessoa tinha de indenizar o dono do animal, mas ele poderia ficar com o animal morto. Se o boi de um homem matasse o boi de outra pessoa, o boi vivo tinha de ser vendido e o valor dividido em partes iguais, assim como a porção do animal morto. Se o boi costumava ser violento e o dono foi negligente, então ele devia ficar com o animal morto, enquanto o boi vivo seria de propriedade daquele que perdeu o seu animal. O capítulo 22 fala sobre a proteção da propriedade. Assim como o roubo nos Estados Unidos no século XIX era muitas vezes punido com enforcamento, pois havia uma grande perda sofrida pela vítima, a subtração de um boi ou de uma ovelha também acarretava pesadas penalidades. Geralmente a indenização era maior do que o valor próprio do animal. Se um ladrão entrasse em uma casa durante o dia e fosse morto, ou seja, se o sol houvesse saído sobre ele, aquele que o matou teria feito uso indevido da força. O correto seria levar o ladrão ao juiz para que ressarcisse a perda da pessoa lesada.
Caso o ladrão não pudesse pagar pela perda, o que é chamado na Bíblia de restituição seria vendido como escravo. Do versículo 5 ao 13, nós vemos mais alguns casos que a restituição também era imposta. Quando alguém permitia que o seu rebanho pastasse em um campo que não fosse o seu próprio campo, quando um indivíduo causasse um incêndio que prejudicasse as plantas e a colheita de outrem, quando posses e mercadorias fossem deixadas aos cuidados de terceiros e estas desaparecessem em circunstâncias suspeitas. Então, todas essas situações era imposta restituição sobre o que era ali o causador da situação. Como nas leis anteriores, acreditamos que cada uma dessas sentenças foi o resultado de casos específicos de queixas levadas até Moisés para que este proferisse uma resposta vinda de Deus. Porém, em alguns casos de má administração, um juramento diante do Senhor era aceito como testemunho de inocência. Em outras situações, requeria-se uma restituição, a menos que se provasse que a perda se dera em circunstâncias que fugiam do controle do responsável pela segurança do animal. O empréstimo também tinha as suas consequências, da mesma forma que acontece hoje em dia. Entretanto, se algo fosse perdido ou danificado na presença do dono do bem, não haveria a necessidade de restituição. Deitar-se com uma mulher virgem sem o compromisso de casamento era considerado uma afronta grave. Logo, o homem deveria pagar o preço de seu dote e casar-se com ela, com a permissão do pai. Esta penalidade visava desencorajar o comportamento negligente dos rapazes. Versículos 22 ao 24. Uma preocupação em particular foi expressa a respeito das viúvas e dos órfãos, pois eram pessoas desamparadas. Assim, aqueles que poderiam vir a ser seus potenciais molestadores precisavam ficar cientes de que não sairiam impunes, pois Deus estava do lado mais fraco. A afirmação "eles clamaram a mim" e a consequência desse clamor demonstra o quão importantes para o Senhor eram os oprimidos. Isso é corroborado pela declaração: minha ira se acenderá. Ninguém em perfeito juízo provocaria a ira divina. A destruição do ofensor colocaria a sua própria família em igual condição de desamparo. A questão que envolve o modo de tratar as viúvas e os órfãos se configura um tema importante da moralidade pública e privada do pensamento bíblico. Nos versículos 25 ao 27, Deus também teve uma preocupação especial com os pobres de Israel. Estes não deveriam ficar sujeitos às práticas abusivas dos agiotas e tampouco de ter as posses de que necessitavam para sobreviver confiscadas como garantia. Concluindo este versículo, o Senhor declara porque é certo e apropriado para aquele em desgraça clamar por ele. Deus diz: eu sou misericordioso, antecipando a grande revelação de seu caráter compassivo a Moisés em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Os juízes não amaldiçoarás. A mesma honra dada a Deus, o soberano rei, tinha de ser devida aos seus representantes. Então, blasfemar contra um juiz ou um príncipe proferindo maldição representava um desrespeito à autoridade divina. Nos versículos 29 e 30, a oferta dos primeiros frutos e a apresentação dos primogênitos ao Senhor deveriam ser feitas prontamente. Os filhos tinham de ser consagrados a Deus. No 8º dia, este ato lembrava os israelitas de que tudo que eles possuíam era um presente do Senhor. E o versículo 31 diz que a ordem "ser-me-eis homens santos" demonstra que Israel foi separada pelo Senhor das outras nações, considerada povo de Deus. Em virtude disso, foi-lhe exigido: não comereis carne despedaçada no campo. Provavelmente tal alimento não podia ser consumido porque todo o sangue ainda não tinha sido esvaído da carne. A ingestão de sangue tornava a pessoa impura. Nós vemos em Levíticos, capítulo 7, versículos 24 ao 27.
No capítulo 23, do versículo 1 ao 9, vemos a exposição das leis relacionadas à prática da justiça. Elas são uma expansão do 9º mandamento e visam o exercício imparcial da justiça entre os israelitas. Eles deveriam apresentar testemunhas verdadeiras e não podiam se deixar levar pela opinião da maioria ou por favoritismo. Mesmo estando com pendências judiciais, eles deveriam se tratar bem e com respeito, reforçando que o falso testemunho, o suborno e a opressão ao estrangeiro estavam proibidos. Do versículo 10 ao 13, fala sobre os sábados. Deus apresenta as leis referentes ao sábado e ao ano sabático. Com essas leis, o Senhor queria mostrar-lhes que Ele é o dono de toda a terra e que o tempo de descanso era fundamental para o descanso e recomposição da terra e para que eles desenvolvessem um relacionamento de confiança na soberania do Senhor. Nos versículos 14 ao versículo 19, vemos as leis referentes às 3 importantes festas de Israel. A primeira festa era a festa dos pães asmos. Deveria ser realizada no mês de Abib, isto é, entre março e abril, quando a colheita da cevada fosse realizada. A festa dos pães asmos, a primeira das grandes celebrações anuais de Israel, era uma referência à libertação do povo e saída do Egito, a Páscoa do Senhor. Vimos isso no livro do Êxodo, capítulo 12, do 15 ao 20. A segunda festa é a festa dos primeiros frutos, também conhecida como festas das semanas, que é a mesma festa que nós vimos ali em Atos 2. Aquelas pessoas que estavam ali, que relataram que as línguas estranhas que estavam sendo faladas ali pelos discípulos e que cada um ouvia em seu próprio idioma e que houve todo aquele alvoroço da descida do Espírito Santo e a pregação do Evangelho e as 3.000 almas que aceitaram ao Senhor, estavam ali para a comemoração desta festa, que era celebrada na estação da primavera, quando o trigo fosse colhido e as primícias da colheita fossem consagradas ao Senhor. E a terceira festa, que era realizada no começo do outono, que era a festa da colheita, que também era conhecido como a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. O grande objetivo dessas 3 celebrações era manter viva na mente dos israelitas que todo o bem que eles tinham vinham de Deus e apenas dele. Sendo assim, eles deveriam entregar as primícias, isto é, o melhor dos frutos de cada uma das colheitas ao Senhor como forma de gratidão. Dos versículos 20 ao 33, o Senhor Deus encerra com promessas de bênçãos e maldições, que posteriormente são relembradas em Deuteronômio 28, com mais detalhes. O Senhor os exorta à obediência. Se eles permanecessem obedecendo, o Senhor os guiaria à terra prometida e, chegando lá, derrotaria todos os habitantes dela para entregá-la completamente a Israel. Por isso, eles deveriam destruir toda forma de idolatria. Caso obedecessem, teriam saúde, vida longa e prosperidade em tudo que fizessem. Além disso, o Senhor os advertiu de que não lhes daria terra de uma só vez, mas gradualmente, isto para a preservação da terra e de suas próprias vidas. E por fim, ele dá a Israel um horizonte, dizendo quais as dimensões e os lugares que deveriam ser conquistados. Já na terra, o povo deveria ter o cuidado de expulsar todos os inimigos para que eles não acabassem contaminando o povo com suas práticas idólatras. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de exposição da palavra do Senhor. Quero deixar para a meditação dos irmãos o versículo 29 do capítulo 23, que diz assim: não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando a vida de vocês. Este texto nos mostra o cuidado do Senhor, porque mesmo dada a promessa, mesmo eles chegando aonde se daria a terra, o território da promessa, o Senhor promete entregar gradativamente a eles, porque eles precisavam ganhar estrutura. Isso não é diferente conosco. O Senhor nos entrega as promessas que tem para nós, que consta em sua palavra, de forma gradativa, porque ao iniciar a entrega da promessa, ao fim de completar essa promessa, é esse tempo que o Senhor usa para nos levar ao crescimento,
para nos levar à intimidade com Ele, para nos levar para aprendermos quem é o Senhor, para fortalecermos a nossa fé. Então, a palavra do Senhor diz assim, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para completá-la. Então, creia, se ele começou, ele irá completar em sua vida. E o tempo do começo, ao completar, é onde você vai se fortalecer e crescer no Senhor. Deus os abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.